Nosso queridíssimo Max Cavalera deu essa seguinte declaração aqui essa semana. Olha que maravilha de notícia. Só que não. Max trará batuque e sonoridade no metal dos primeiros álbuns de volta ao Soulfly. Para quem não sabe, o Soulfly começou com esse tipo de sonoridade, era praticamente uma continuação do trabalho do Sepultura no Roots, né? O primeiro e o segundo, principalmente, o auto-intitulado e o Primitive, mas até o Prophecy ainda tem muito dessa sonoridade. E depois, a partir do Dark Ages, o Max começou a trazer mais o metal extremo para a sonoridade do Soulfly, né? E os discos começaram a ter uma cara mais de Sepultura antigo ali, muito lance de thrash metal. Se você pegar um Enslaved da vida, tem até umas paradas de death metal ali. Então, o Soulfly acabou tomando outros rumos. E agora o Max, ele falou numa entrevista que, como ele tem o Go Ahead and Die, que é focado numa sonoridade mais old school, e como ele tem o Cavalera Conspiracy, inclusive regravando os primeiros álbuns do Sepultura, o Morbid Visions, o Bestial Devastation e o Esquizofrenia, que ele não vê mais necessidade do Soulfly trazer esse tipo de sonoridade também. Então que ele vai promover uma volta às raízes e o próximo álbum do Soulfly será praticamente uma continuação do Primitive, com muitos batuques e aquela sonoridade ali do começo. Ó, cara, então o que vai acontecer? Eu vou voltar a não ouvir Soulfly. Entendeu? Só isso. Porque quando eles estavam indo pra uma veia mais metal, mais porrada, eu tava gostando pra caralho. Entendeu? Não ouvia os discos iniciais, mas tava gostando bastante. E aí o Max resolveu, beleza, vou separar o joio do trigo. O Soulfly vai continuar fazendo aquela parada meio merda que ele fazia no início, e eu vou deixar o metalzão mesmo pro Cavaleira Conspiracy e pro Go Ahead and Die. Beleza. Então a gente vai focar nessas duas músicas e vai voltar a esquecer o Soulfly. Se eu quiser ouvir alguma coisa do Soulfly, eu pego o Dark Ages lá, ouço e acabou. Então, porque depois disso, cara, não tem muito o que fazer. Eu vou te confessar uma parada. Eu nem acho essa sonoridade aí que eles buscavam ali no começo, no Roots e tal, tão ruim. Tem várias coisas do Roots que eu consigo ouvir, tem várias coisas dos primeiros do Soulfly que eu consigo ouvir de boa e tal, mas, pô, a sonoridade do Dark Ages pra frente é muito mais a minha cara, eu acho, né? Um lance porra. bem mais porrada e tal, tem várias músicas muito boas ali a partir do Dark Ages. E, poxa, são tantos discos já nessa sonoridade que eu acho que a galera nem lembrava mais que o começo do Soulfly Pois é. era esse lance. E aí ele, de repente, vai querer ressuscitar essa parada. Vamos ver no que vai dar, né? Eu vou ouvir. Quando for lançado, Posso eu falar vou uma ouvir. coisa? Posso falar uma coisa? Isso aí, cara, a gente tem uma banda que tem um som mais porrada do new metal que tá muito bem, uma fase muito boa, com um baterista novo e tal. Então eu não sei se de repente o Max tá pensando em dar uma surfadinha nessa onda também. Pode ser. Entendeu? Porque o Pode ser. Slipknot, cara, tá numa fase muito boa para eles, tá? Então, eu acho que isso aí pode dizer muita coisa em termos do que o Max está pensando para a carreira dele do Soulfly. Ele está vendo que esse resgate que ele está fazendo para as fases primordiais de Sepultura é uma parada que tá gerando frutos para ele na Cavaleira Conspiracy. Por que não surfar também outra onda para também render frutos? E E é uma só, onda que ele já surfou, né? Então, e só lembrando que o Soulfly é uma banda bem grande, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Os caras vão fazer um festival próprio. Que vai, aliás, o Max vai fazer um festival onde todas as bandas que vão tocar tem a ver com a galera da família dele. aí. O Soulfly vai ser o headliner, vai ter o Go Ahead and Die, vai ter o Cavalera, vai ter a banda lá da baixista do Go Ahead and Die, vai ter uma banda de um outro filho dele. Pô, é um festival em família, eu nunca vi isso, cara. Cavaleiras Fest. Tem um nome, agora eu esqueci, mas é um nome mais ou menos nessa linha aí. Carlinhos Brown Fest. É. Festa da Glória.
Porra, aí parece coisa de evangélico, mano. Porra. Vocês também são foda. Fazer o quê? O nome dela é esse? Mas e aí, você pira com essa ideia do O nome do festival é Soulfly voltar ao batuque? Eu piro de revolta. Que é isso? Já lançou os batuques, velho. Chega, cara. Porra. Pô, tinha lançado o Enslaved, maravilhoso, cara. Pô. Conquer, Homem. Cara. Aí já começou a decair lá no tal do Savages. Aí botou o filho dele lá pra tocar bateria. Já não achei legal. Não por ser o filho dele, mas as linhas de bateria eu não achei muito legal, não, nesse disco. E os mais recentes também, é uma música ou outra ali. Agora, álbum completo mesmo, é só essa fase sacanagem. aí. E voltar com batuque, bom, tem público, aqui tem público. Tinha uma casa de show, que era na Henrique Schalman, era a Thrive House, que rolava evento de new metal o tempo todo ali. Então ali, como tinha lá, eu era ligado ao cover do Hermanos Satânicos, então, que era o cover do Brujeria, então eles tocavam direto lá. Então eu tava, né, metido nessa onda aí tinha os covers lá de Linkin Park, de Slipknot, System of a Down, até do Pantera, né? E aí colocar o Soulfly vai atrair essa galera aí de novo. Tá certo que essa galera tá com, né, perto aí dos 35, 40, né? Mas cara, eu vou né? além, viu? Se ele volta com esse tipo de sonoridade aí de Soulfly, não duvido nada de rolar uma tour aí, Pantera e Soulfly. Pô, seria maneiro, cara. E daria Eu vi o Soulfly. Foi um show muito bom, mas também porque eles tocaram as músicas da fase que eu gosto, né? Que começa ali no Dark Ages. Mas Soulfly sempre toca, né? Primitive, sempre toca a Bleed, sempre, essas músicas dos primeiros discos são um delay. Esse é o momento do ódio. Aí é o momento de... a sorte é que essa casa de show tinha Pepsi geladaça. Falei, pô, nunca vi. Cara, eu vou fazer mais uma confissão. E eu ficava mal comigo mesmo, cara. Porque, pô, eu detesto o Limp Bizkit, cara. E eu gostava daquela Bleed, velho, que tinha a participação do Fred Durst, ela tinha o clipe que rolava na MTV. Eu falava, pô, essa música é legal, cara, não pode ter esse cara. Esse cara é um fanfarrão. Discreto, cara. Já deu até umas requisiras aqui. Vamos dar uma passada no chat aqui. Cara, eu tô com live nessa aqui. O Max tem crédito, pode votar com a batucada, tá tudo certo. Se ele continuar fazendo as metalheirices do outro lado, tipo, desde que o Go Ahead and Die fique cada vez mais extremo, igual tá ficando, desde que o Cavalera Conspiracy continue lançando as porradarias, pode votar com o Soulfly na batucada que tá tudo certo. Uma coisa, ele andou falando aí que ele não regravaria o... Calma, não queima a pauta. Não queima a pauta. Calma, deixa eu corrigir. Ele disse que ele não faria dupla com o Edu Falaschi. É isso. Tem razão, mas depois eu falo, então. Vai lá. Beleza. O Luiz, pai Max do Terreiro do Metal gosta de um tambor. Ele gosta. Desde bastante tempo, né? Já faz um certo tempo que ele gosta. Giovana falou que a fase metal do Soulfly era boa, mas sem isso não rola. Eu não creio que eles vão parar de vez com o metal, mas eu acho que vai ter mais influências dos primeiros discos. Se vier algo no nível de Prophecy de 2004, tá bom demais. O Prophecy já tava voltando ali mais pro lance do metal, um lance mais que os AD e tal, tava abandonando um pouco o Roots, né? Aí o Dark Ages acaba de fazer a transição. Vamos ver. Ele falou que o disco vai soar como uma sequência direta do Primitive, que é o segundo. Aqui o Jenny Rock falou que gostou do Primitive, tem o seu valor. Não acho ruim também não, mas não é uma fase que eu revisitaria. Eu acho o Max pitoresco, não toca porra nenhuma, mas é bem louco. Pô, cara, mas eu vou te falar uma coisa. Ele é rifeiro, cara. Cara, vendo os shows do Cavaleiros tocando as coisas velhas, cara,
Dá pra ver que a palhetada do homem tá na moral, cara. Melhorou, né? Melhorou. Tá na moral, sim. Eu acho que a fase realmente que o Max estava esculachado foi aquela fase da turnê do Roots, cara. Inclusive, depois os caras lançaram aquele ao vivo, né? A Roadrunner. Inclusive, ferrou com Sepultura, né? Lançando aquele ao vivo, porque já tava o Derek na banda, só que o Sepultura ainda tinha mais um contrato, tinha mais um álbum, né, de contrato com a Roadrunner, e eles tinham duas opções, lançar uma coletânea ou algum material ao vivo. E aí eles pegaram e lançaram aquele Under a Pale Grey Sky, que foi o último show da turnê do Roots lá em Donington, né? E ali você vê umas bizarrices foda, cara, porque eles colocaram a forma que foi gravado o CD, quem tá ouvindo de fone, a guitarra do Max tá de um lado e a guitarra do André está do outro. Porra, na hora que começa Territory, cara, aquela palhetada, puta, o Max embola tudo, cara. Você escuta certinho o Andrés fazendo certinho de um lado e o Max mó barulheira do outro. Você vê que ele tá embolando toda a palhetada. Naquela época lá, o Max só queria pular e balangar os dreadlock dele lá, mais nada. E uma outra coisa que eu achei bem zoada naquela turnê é a forma com que o Igor tava tocando as músicas do Benefit pra trás, cara. Tava meio... Aquela bateria desenfreada ali que você demorava até pra reconhecer que música que era, cara. Sim. Tava meio... Mas o Igor sempre teve essa pegada também de dar umas aceleradas malucas, Mas né, agora não, agora ele tá fazendo direitinho. Sim. Agora tá velho, não aguenta mais. Então, ó, já que a gente tá falando de Max Cavalera, não vou nem dividir a pauta aqui. Vamos... Já vamos para essa daí que o Dan já ia... já ia dar uma risada aqui. O Max está regravando aí os álbuns com Sepultura, né? Regravou o Bestial Devastation, Morbid Visions, o Esquizofrenia, e ficou aquele lance, né? Pô, será que ele vai mexer no Beneath the Remains? Será que vai mexer no Arise? Será que vai regravar aqui os AD, Roots? Tem uma galera que defende que acho que ele deveria regravar tudo, né? E ter no catálogo do Cavalera todos os álbuns que ele participou no Sepultura. Eu até acho que não seria ruim, não. Mas em entrevista aqui ele falou que não. Perguntaram para ele e ele responde o seguinte, abre aspas para o Max, os fãs nos perguntaram isso e há dois lados para argumentar. Algumas pessoas dizem que deveríamos gravar todos os outros e acho que está tudo bem. Acho que esses 3 que regravamos são os que realmente precisavam, porque foram feitos no Brasil. Uma vez que o produtor Scott Burns se envolveu, não tenho problemas com o som de Beneath the Remains. Acho que soa ótimo, tem aquele som de Scott Burns que é uma marca do som death metal da época. E eu não ousaria tocar em Chaos AD e Roots. Nós meio que conhecemos nossas barreiras e conhecemos nossas limitações. O que é bom, o que é bom. Algumas bandas não, algumas pessoas não. Elas simplesmente continuam. Acho que vamos tocar ao vivo, no entanto. Eu adoraria ver uma turnê de Chaos AD. Isso está totalmente na mesa. Isso está na mesa. Fecha aspas para o Max. Teve 2 pontos aí que eu destaco. Primeiro, que ele diz que o som do Beneath the Remains agrada a ele e que ele não ousaria mexer no Roots e no Chaos AD. Mas o Arise ele não falou nada. Então isso foi ponto que eu fiquei pensando. De repente aí pode não ter uma regravação do Beneath, mas pode ter do Arise, não sei. Pô, mas não faz muito sentido eles pularem, né, Fábio? Não faz. Eu acho que se fosse para regravar o Arise, tinha que pegar o Beneath também. Aliás, eu acho que a produção do Beneath é inferior à do Arise, então faria mais sentido. Mas ele diz que gosta por conta do Scott Burns e ter aquele lance da marca do som do death metal e tal. E o outro ponto é que ele afirma aí que quer fazer uma tour do Chaos AD. E aí entra aquela nossa crítica que a gente fez numa live passada aí, dos vocais dele hoje encaixarem muito bem naquela primeira fase do Sepultura, né? E que quando chega ali no Chaos AD, no Roots, são vocais diferentes, que exigem mais, e que mesmo ele tocando aí algumas músicas nessa última turnê, a gente já percebe que não fica tão foda quanto quando ele toca o material mais antigo.
Sim. Cara, as frases, uma coisa que era muito clássica dali do Arise para trás, o Arise começa a mudar isso, mas não com tanta força. É mais do que o ZD para frente. Você tinha aquelas frases muito quebradas, né? Aquela frase era uma coisa muito quebrada e quase falada, era quase um rap com gutural, digamos assim, porque era uma coisa falada mesmo. E isso é mais fácil de você fazer. Quando você começa a envolver uma frase com maior, uma frase mais extensa, com mais palavras e tal, e às vezes você estender uma sílaba ou outra, isso começa a exigir uma técnica diferente. E aí quando você tem a frase muito quebrada, você tem tempo para respirar. Então você consegue manter esse ritmo por muito mais tempo. Agora, quando é uma frase um pouco mais longa, uma frase que exige, às vezes, você estender uma coisa e tal, isso gera um desconforto para um cara que não tem técnica. E eu acho que aqui, no caso do Max, é meio latente isso. Se você pegar os shows dele, dessa turnê do Cavaleiras, tocando lá o Morbid Visions e o Bestial Devastation, você pega as músicas antigas, cara, tá foda. Tá foda. Agora, quando ele começa a querer puxar pro Roots, puxar pro Arise, pro Chaos AD, aí você nota que o vocal dele já dá uma queda de produção. E isso acontecia no Sepultura. No Sepultura. Se você pegar o Max cantando Beneath the Remains, nesse disco aí mesmo do Under a Pale Grey Sky, você vê as músicas do Arise para trás, ele canta bem. As músicas do Chaos AD para frente já ficam meio baleadas. Então, assim, são músicas que exigem uma técnica vocal um pouco maior e que o Max, eu acho que ele não desenvolveu com esse passar do tempo. Eu acho que ele virou um melhor compositor e guitarrista do que vocalista, hoje em dia. Então, assim, ao vivo ele acaba... Por exemplo, o Live Metal até estava comigo, acho que ele pode concordar. Teve o show do Roots, que ele fez no Rio, uns 2 anos atrás. Você via que no final do show ele já estava meio, sabe? Por quê? O show era baseado no setlist do Roots, tinha muita velharia também, mas a base do set era do Roots, e aí você via ele dando umas pipocadas em músicas que são mais, que exigem um pouco mais, tipo uma atitude da vida, uma speech da vida, que são músicas que tem um gutural que exige mais, que tem frases maiores. Então, assim, acho que ele pode sentir um pouco. E com relação a regravações, eu piro dele regravar o Beneath the Remains e o Arise, cara. Não vejo problema nenhum ele refazer isso, para manter, pelo menos, toda essa fase metal do Sepultura, manter com uma roupagem nova. Ah, mas tem a produção da época. Beleza, por que você não pode trazer com uma produção de agora? Olha o que eles fizeram com o Esquizofrênia, com Morbid Visions e Bestial Devastation. Ficou muito bom. Agora, eu concordo, teve alguém aí que fez um comentário sobre a questão do vocal, o Ron Leite aqui. Pode regravar, mas menos reverbs nos vocais, por favor. Cara, essa parte do reverb, eu acho que ela tem mais a ver com os discos da época, o Esquizofrênia, o Morbid Visions e o Bestial Devastation, do que os discos que vieram depois. Eu acho que ele fez os vocais dessa forma nos discos regravados para soar mais próximo dos originais. Exato, já no Chaos AD já não ia ter porquê. Não, mas o próprio Arise e o Beneath... O Arise eu acho que também não ia ter porquê. Eu acho que o Beneath ainda utilizar um pouco. Pode ser, mas menos, porque tanto o Beneath the Remains quanto o Arise ele tem um vocal um pouco mais cru, sabe? Aquele vocal mais do Max mesmo, sem esses efeitos malucos, sabe? O reverb, ele pode ser um aliado, mas ele pode fazer o teu vocal ficar muito abafado também. Então é complicado. E eu acho que realmente ficou um pouquinho além do que precisava nos 3 relançamentos. Mas não ficou ruim, não. Eu gostei.
eu acho que te coloca na época, sabe? Isso Sim. é maneiro. Fala aí, Stefan. Max tem que treinar um pouquinho a voz, viu? Né? Ele só tá concedendo entrevista, falando um monte de besteira. Tudo bem, ele sempre falou besteira. Mas vamos treinar a voz, né? Só tá treinando só riff, então põe alguém para cantar. Se tivesse treinando só riff, vai acontecer igual eu. Eu só fui aprender a tocar guitarra e cantar eu deixei para lá, porque sempre tinha alguém para berrar. Me ferrei. Não sei cantar e tocar. E não sei tocar também. Mas agora o Mas, cara, Max, eu não acho que ele tá mandando mal nos vocais. assim, a perfeição é que o fã é chato pra caramba, né? Quer que atinja aquele nível, né? Não, tem que pensar que ao vivo tem um diferencial. Tem um diferencial do ao vivo. E quem vai em show sabe essa questão do ao vivo. O ao vivo é diferente do estúdio, né? O ao vivo o som mais aberto e tal, né? O clima é outro. Se não, era só ouvir o disco, não precisava ir em show, né? O show é o atrativo. E ele tá, com o vocal dele, tá mandando bem. Só que eu acho que ele. Eu não sou vocalista, mas eu acho que ele tem que treinar um pouquinho se ele quiser se arriscar nesses outros álbuns. Porque aí já é um trabalho diferente. E ele mesmo sabe disso, por isso que ele tá falando de não querer regravar, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco ele pode mudar de ideia. Eu acho que não? o Beneath ele ainda ia cantar de boa. Então. O Arise já começa a dificultar um pouco, o que eu usei demais ainda. É a partir do Arise que ele começa a transicionar essa coisa mais rap, essa coisa mais falada, para uma coisa mais cantada. Entendeu? E então, tem muito mais drive no vocal a partir do Arise. Bem mais. Você vê que no Beneath era aquele lance de falar mesmo. Walking these dirty streets. With hating my mind. A fase antes do Beneath the Remains, você era aquele gutural puro. Aí ele tentou transicionar para uma coisa mais limpa no Beneath, mas com um pouquinho de drive e ainda usando também o reverb para dar um efeito. E aí o Arise não, o Arise é drive cruzão e tal. E aí que a porca começa a torcer o rabo. Na época ele fazia bem, né? Só que hoje, já 30 anos, 20 anos depois, já começa a ficar embaçado. Sim. Tem que fazer um treininho, porque senão vai ficar aquela coisa. Ele vai iniciar a frase, aí ele vai ter que parar e joga pra galera, não é legal, né? Se vai fazer, se fizer, vamos pensar assim, ele tem a ideia de fazer, ele sabe, ele tem consciência disso. Eu acho que ele vai treinar e eu acho que vai sair bem. Vai sair bem. Não é algo que está muito distante, tipo outros vocalistas que não conseguem nem falar, quanto mais cantar hoje em dia, né? Para o Max está próximo ainda, dá para ele encarar. É só ele fazer o treininho básico aí. É igual jogador de futebol que não treina chute ou gol, né? Aí quer entrar em campo. Então tem que fazer o treininho básico aí para recuperar um pouco desse drive e poder sustentar durante o show, né? Não ter que parar porque, sei lá, faltou fôlego, a voz sumiu e aí tem que mandar pra galera. Não faz isso não, porque é igual o Gari. Já pensou o Gari? E tá cheio, hein? Mano, tá cheio de banda fazendo isso. Agora é com vocês. Aí joga o lixo na mão do morador. Então não é bom, né? Cara, eu sinceramente acho que se ele gravasse o Beneath o Arise ficaria top. Eu gravaria se fosse ele, inclusive, mas ele já falou que não vai. Então, mano, manda esse torneio aí, Revival mesmo, já que o Cavalera Conspiracy pelo jeito vai ficar nisso, né? Grava os discos mais extremos aí com o Go Ahead and Die, faz as turnês Revival aí com o Cavalera e não exagera muito nos batuques e no Soulfly. É isso. Pois é. Então, acho que tem 3 comentários aqui que eu tinha separado. Uhum. Max, na época do Arise e Beneath the Remains, tocava mais guitarra do que o James Hetfield. Cara, tocar mais que o James Hetfield também não é muita coisa. Porra, agora tem medidor de guitarrista base. Aí os fundamentais que ficam pistola comigo. Mas, ele é guitarra base, né, galera? Mas eu não acho... tocava mais que o Kirk. Aí não, você tá maluco. Mas, mais do que...
Mas eu não acho isso não, cara. O Max, ele é Eu um também não puta acho. de um O Max rifeiro. errava muito. O James não erra. O Max é um puta de um rifeiro, mas aquela mão direita do James ali, amigo. Não, o É. James, Eu ele conheço. dificilmente você vê alguma coisa errada nos shows do Metallica com o James fazendo. Não vê. Eu só conheço outra mão direita mais sinistra que ele pra palhetar ali, que é a do John Love. Chaffer. É. Ufa. Cara, tem uma outra também que é bem interessante, viu? Tem uma outra que é bem interessante também, que é a do Scott Ian. Scott Ian. Sim. Ele é foda.